The Sandman, a nova série da Netflix inspirada nos quadrinhos de Neil Gaiman. E por enquanto está sendo bem fiel às historinhas, viu? E ele também é o criador de Coraline, entre outras histórias. Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos. Neil então criou o mundo de Sandman, e esse vídeo nós vamos falar um pouco sobre essa história, esse mundo de fantasia que não dá vontade de nunca mais sair dele. Já voltamos já. Mas antes, se você não é inscrito no canal, então já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que chega por aqui. Eu sou a Sueli Santana e você está no canal Cafeína. Já vou avisando que esse vídeo tem spoiler, porque não tem como falar e explicar toda a história de Sandman sem dar spoilers, que seja das historinhas em quadrinhos ou da série da Netflix. Mas está sendo muito fiel à série, então provavelmente alguma coisa eu vou falar pra vocês aqui que vocês não viram na série que vai vir depois. Mas vai responder também muitas perguntas que ficaram aí no ar pra quem não conhece as historinhas, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar bastante e eu vou explicar tudo pra você. O mundo de Sandman se baseia na história dos 7 perpétuos, que são 7 irmãos, 7 forças da natureza. Eles são destino, morte, sonho, desejo, desespero, destruição e delírio. Cada um com o seu reino e seu universo. Então esses 7 perpétuos seriam os filhos do tempo, o pai do infinito, e a noite, que seria a personificação do vazio que antecede a criação de tudo. Então foi a fusão dessas duas entidades, que seria o tempo e a noite, que trouxe então esses 7 filhos, essas 7 maravilhas aí do universo. Acontece que alguns deles se dão bem, outros não se dão tão bem. Isso acontece tanto nas historinhas quanto na Netflix, né, na série. A gente pode ver que o sonho, que seria um deles, a contar a história ali particular dele, do Sandman, ele se dá melhor com a irmã, a Morte, né? Porque, eu não sei por que motivo, mas ela é uma das irmãs mais velhas, se eu não me engano, e ela se dá muito melhor com ele, diferente dos outros, inclusive do desejo, como eu vou falar já já dela pra vocês. Então, na série da Netflix e também na série das historinhas, a gente tem a história do Magus, que seria ali um ocultista, um mago ocultista, e ele perdeu o filho dele mais velho, e ele tem esse desejo de trazer o filho dele de volta, então ele faz ali uma magia, uma loucura toda, para conseguir prender a morte e trazer de volta a vida do seu filho. Acontece que isso não acontece porque, na verdade, na hora dele conseguir ele captura a entidade errada, ou seja, o perpétuo errado, e ele traz o sonho no lugar. Então, a gente consegue ver ali um pouco mais sobre o reino do sonho, né? O sonho seria o Morpheus. A gente vê ali que no sonhar, o mundo, o reino do sonhar, existem várias entidades, várias, assim, criaturas que vivem naquele lugar. Muitas coisas são feitas pelas mãos do próprio Morpheus e outras coisas, elas se criam sozinha, como a gente viu no caso da Vórtice. Existem outras coisas também que são criadas, não vou dizer exatamente criadas, mas elas são originadas do sonhar. Por exemplo, os deuses. Então eles falam assim que uma pessoa, por exemplo, ela precisa de uma cura de alguma coisa, ela de repente ela começa a acreditar em algo que não existe, e ela começa a acreditar naquele ser, e aquele ser começa a ter vida através do sonhar. Inclusive, nós, meros mortais, quando vamos criar alguma coisa, vamos imaginar algo, escrever um livro, fazer uma arte, algo assim, a gente precisa acessar essas informações. E aí, né, de acordo com toda essa ideia, existe essa biblioteca gigante que está lá no sonhar, e ela contém todos os livros já escritos da história, inclusive aqueles que serão escritos ainda. Falando da biblioteca, não podemos deixar de falar da Lucienne, que nas historinhas ele é o Lucien, ou Lucien, alguma coisa assim. Na verdade ele é um homem, e na Netflix ele é uma mulher, que é a Lucienne. Você consegue ver ali que há momentos que ela fala que ela teve uma evolução, que antes ela não era o que ela é hoje, uma bibliotecária, mas antes, na verdade, ela era um corvo, e agora ela é ali aquela criatura que a gente consegue ver. Eu ia falar que era um ser humano, mas não é. Agora ela é a Lucienne. Desculpe, senhor, mas o seu reino ou palácio não estão mais como o senhor deixou. A gente tem também o Coríntio. Coríntio também é uma criação do sonho, ou seja, do Morfeu. Ele foi criado apenas para assustar os sonhadores ali quando estiverem acessando o mundo do sonhar. Acontece que ele tem um instinto assassino muito grande, e ele se aproveita ali daqueles momentos, daqueles anos em que o Morfeu está preso na Terra. Ele acha que ele abandonou tudo e falou, agora é a minha vez. E ele vai pra Terra pra fazer aquelas loucuras todas, matar aqueles monte de pessoas, inclusive
criar aquela revolução toda daquela convenção de assassinos. A gente tem também algumas outras referências da Bíblia, inclusive, que com os irmãos Caim e Abel, que eles são, de acordo com toda a história da humanidade bíblica, religiosa, eles seriam o primeiro assassino e a primeira vítima, né? Porque um matou o outro. Não existe a história de alguém matar alguém antes deles. Então, eles carregam com eles essa história de que um é a vítima e o outro é o assassino para sempre. A gente então tem aí, que eu falei para vocês sobre Caim e Abel, tem a mãe deles, que seria a Eva, certo? Adão e Eva. Não é falado sobre Adão, mas a Eva, até onde eu sei, ela mora também numa caverna ali no Sonhar, mas ela não aparece na série, mas ela aparece nas historinhas. Também temos o Senhor Cabeça de Abóbora, que é o zelador do Sonhar, que ele cuida ali de tudo, né? Ele faz toda a manutenção do Sonhar. Agora vamos falar sobre os itens do Morpheus, começando pelo elmo. O elmo seria um item, seria como se fosse um signo. E esse signo, ele representa ali a espinha de um deus antigo, de muitos anos atrás, e também o crânio desse deus, e traz muitos poderes para o Morpheus. O segundo item, que seria o segundo signo, seria a algibeira de areia, né? Aquele saquinho de areia onde ele carrega ali muitos poderes. Esse signo, ele é trazido do folclore, onde o Senhor dos Sonhos usa essa areia para fazer toda a humanidade dormir. Ele joga lá aquela areia e todo mundo dorme. Isso explicaria o porquê que quando a gente acorda de manhã, nossos olhos estão sujos, né, remelentos, e a gente não consegue abrir direito. Seria por causa da areia. Por último, em terceiro, a gente tem o Rubi. O Rubi seria entre 12 pedras que o Morfeu criou. Ela é a mais poderosa, podendo trazer ali uma alteração da realidade e também realização de sonhos. Então, eles são muito poderosos. O que acontece aqui que o Morfeu fez? Ele dividiu todos os poderes dele, ou seja, parte dele, entre esses 3 signos, esses 3 itens. Para quem assistiu Harry Potter, seria como se fosse aquelas Horcrux que o Voldemort tinha, né? Que eram 7, se eu não me engano. E aí, na hora de matar, ele precisava destruir todas essas 7 para depois ir direto nele. É mais ou menos isso também. Ele dividiu os poderes deles nesses 3 signos. Então, o que a gente vê é que quando ele é preso pelo Magus e eles pegam ali, né? Roubam esses itens deles, o Sonhar praticamente cai em ruínas e várias entidades que moravam naquele lugar decidem, então, sair por aí perambulando pela realidade. Por isso que o Corinthians foge. A gente tem o Gold também. E a gente tem um caso também que eu achei mais fofo de todos. É o Verde do Violinista. Ele é o mais fofo, tanto em formato de ser humano, quanto depois no lugar. Que seria o que ele seria, que ele representa mesmo, que seria um lugar. A gente tem, então, entre todos esses irmãos do Morfeu, a gente tem os gêmeos, que seria Desejo e Desespero. Acontece o desespero, a gente sabe que é uma mulher ali que fica cortando o rosto o tempo todo. E Desejo é um ser não binário, às vezes homem, às vezes mulher, não tem um sexo definido. E ele tem uma raiva muito grande ali do Morpheus e tenta fazer de tudo para destruir ele. Acontece que nesse universo onde eles vivem, existe uma regra em que eles não podem derramar sangue, ou seja, do própria linhagem deles, de sangue do sangue. Não podem matar uns os outros, da família. Então, o que o Desejo faz? Ele resolve criar essa vórtice. Eu não entendi muito bem essa parte da vórtice, se ela foi criada pelo próprio Desejo ou foi pelo universo, pela situação. Mas eu sei que foi tudo um plano do Desejo para que essa vórtice fosse alguém da própria linhagem deles, em que o Sonhar, ou seja, o Morfeu, seria obrigado a matar essa vórtice. Ele fazendo isso, ele ia matar alguém da linhagem. Então logo ele seria amaldiçoado por essa regra onde eles têm que não podem derrubar sangue da família. Então, o que o Desejo faz? Por ele ser um ser não binário, e quando a gente aconteceu aquele caso lá onde ele foi preso, o Morpheus, a gente viu que teve aquela doença do sono, onde muitas pessoas ficaram dormindo, outras pessoas não ficavam acordadas, e ficou aquele pavor todo. A gente teve a Unit, que ficou dormindo durante muitos anos. Então, o que o Desejo fez? Foi lá no sonho da Unity e se casou com ela. Casou e teve uma filha. Acontece que quando a Unity acorda, essa filha realmente nasceu de verdade e foi dada ali para adoção, porque eles não conseguiam explicar de onde que veio aquela criança, se ela estava dormindo. Enfim, essa criança nasceu, teve filhos, e aí nós temos a Rose. Então, a gente passa assim muito tempo sabendo que a vórtice é a Rose, e a Rose deve ser morta, porque um vórtice ele vem para destruir, né? Então, quando chega ali nos últimos minutinhos da série, que ele vai mesmo matar ela porque não tem jeito, então a Unity vem e fala, na verdade, a verdadeira vórtice era para ser eu. O que acontece que devido ao sonho dela ter ficado muito tempo dormindo,
esse dom ou essa maldição, seja como for, ela acaba passando para frente na sua linhagem, mas era para ser ela a verdadeira. Então ela consegue ali arrancar da Rose e trazer para ela mesma, e então o sonho, Morpheus consegue então destruir o verdadeiro vórtice, que não tem nenhum acesso à linhagem deles. Porque se isso não acontecesse, ele ia matar a Rose e logo ele seria amaldiçoado. Então é aí que ele percebe que foi tudo um plano. Quando ela diz que, na verdade, ela se casou com alguém com olhos dourados, se tratava do desejo, e aí ele descobre que realmente era um plano para destruir ele. A gente vê alguns outros momentos, por exemplo, quando o sonho vai lá buscar um dos seus objetos no inferno, onde ele vai lá falar com Lúcifer. Já ali das historinhas, depois, existe uma sequência em que esse Lúcifer seria o mesmo que depois se torna a série Lúcifer, essa série que também tá na Netflix. Acontece que eles não podem dar muita referência por causa de direitos autorais. Mas foi dali tirada a ideia de que ele saiu, largou, abandonou o inferno para vir para a Terra e cuidar das coisas aqui do ser humano. A mesma situação a gente tem com a Constantine. A Constantine, na verdade, de acordo com as HQs, era o John Constantine, era um rapaz, onde ele tenta ali tirar o demônio de uma criança, um ser, uma pessoa, e de repente, na verdade, ele faz errado alguma coisa e ele conjura um outro ser que vem, ataca e essa criança morre. Então ele fica com esse trauma aí, mas na verdade, esse Constantine, ele vai e também é levado para fazer o filme do John Wick, que também não pode ser dito por causa de direitos autorais. Então o que eles fazem? Eles criam uma Constantine mulher para trazer para a série. E aí a gente vê a história realmente que ela tem um trauma, mas esse trauma não é explicado na série, mas é exatamente isso. Tá? Para você que não sabe, ela trouxe um demônio quando ela deveria mesmo era expulsar, e a garota foi morta meio que por culpa dela. Bom, espero ter respondido aí algumas dúvidas de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei tudo sobre essas HQs, mas eu sei algumas coisas, então se vocês tiverem algumas dúvidas, podem colocar aqui nos comentários pra mim que eu vou te responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar e trago as respostas pra vocês, tá bom? É isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.